Sendo que o arrependimento é tão essencial ao perdão e à bênção divina, como pode ser produzido? A Bíblia apresenta 4 princípios que devemos considerar. O primeiro é preciso haver convicção. Se a pessoa não sabe que é pecador, não haverá nenhum sentimento de precisar fazer algo. Se ela não for convencida de que cometeu pecado, não verá a necessidade de arrependimento. Convicção é o sentimento de necessidade pessoal, criada pela consciência do pecado. Em Romanos capítulo 1, Paulo mostra que os gentios pagãos são pecadores porque são culpados de pecado contra Deus, como Deus é revelado na criação e nas suas próprias consciências. Em Romanos capítulo 2, ele mostra que os judeus, que têm a revelação de Deus nas Escrituras, têm pecado contra elas, contra o que está registrado nas Escrituras, as exigências que Deus mostra ali. Então ele pergunta em Romanos capítulo 3, versículo 9, pois que somos nós, judeus, falando dos judeus, mais excelentes que os gentios? Ele também dá a resposta, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos ou gentios, todos estão debaixo do pecado. Para enfatizar esta declaração da culpa universal, ele continua nos versículos 10 a 18, citando as Escrituras do Antigo Testamento como testemunha destas acusações. Ele diz, como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Que lista de acusações! Elas são apresentadas para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 19. Quando o Espírito Santo aplica estas verdades ao coração não regenerado, o resultado é convicção do pecado, sem a qual não pode haver arrependimento. O segundo ponto que precisamos analisar é que é preciso haver contrição. Quando a pessoa está profundamente convencida do seu pecado e da sua necessidade de perdão, existe a contrição genuína perante Deus. Davi fala disto no Salmo capítulo 51, versículo 17, quando ele diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Contrição é um sentimento de quebrantamento perante Deus. É a ausência do orgulho e autoestima. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, o Salvador, o Senhor Jesus, fala de contrição como um meio de bênção. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O verdadeiro arrependimento nunca será visto numa pessoa que tem um sentimento de orgulho quando confrontada com os seus pecados. O terceiro ponto também é que é preciso haver um espírito humilde. A convicção do pecado produz contrição e a contrição produz humildade. Note o que diz Provérbios. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Provérbios capítulo 29, versículo 23.
Não há evidência de arrependimento no pecador orgulhoso que recusa se prostrar e chegar a Deus com um espírito de humildade. Note o que diz o Senhor no Salmo: ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Salmos, capítulo 138, versículo 6. Também encontramos nos Salmos as seguintes palavras: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Salmo capítulo 101, versículo 5. Provavelmente o orgulho é o maior obstáculo à bênção e ao perdão, quer na salvação de pecadores ou na restauração dos salvos. Não podemos obter misericórdia se não nos humilharmos perante Deus. A humildade é obrigatória para o arrependimento e o perdão. Um outro ponto também, o quarto ponto que podemos analisar, é que é preciso haver confissão. Através do Antigo e do Novo Testamento, a Bíblia, há uma constante exigência de confissão dos pecados para se obter o perdão. Quando o pecado entrou no Jardim do Éden, as perguntas de Deus a Adão e Eva pretendiam provocar confissão. Ele disse, a primeira pergunta de Deus foi: onde estás? Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então temos 3 perguntas. Onde estás? Primeira. Quem te mostrou que estavas nu? Segunda. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Terceira pergunta. Estas perguntas estão registradas em Gênesis capítulo 3, versículos 9 a 11. Será que Deus não conhecia as respostas? Claro que sim. Ele estava em graça, confrontando-os com os seus pecados e dando-lhes uma oportunidade para confessá-los. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esta exigência de confissão se aplica também ao salvo que pecou. Cometer pecados ocultos requer uma confissão pessoal a Deus, depois da qual o perdão e purificação são dados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que é dito em 1 João capítulo 1, versículo 9. O pecado público precisa ser confessado, em primeiro lugar a Deus e depois àqueles que foram prejudicados pelo nosso pecado. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. Este versículo, esta verdade está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tanto nos casos de pecado pessoal ou público, a retribuição precisa ser feita quando exigida, como parte do ato de arrependimento. Vemos isto no caso de Zaqueu, quando ele disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes. Lucas capítulo 19, versículo 8. A confissão deve ser feita com cuidado e consideração para não causar obstáculo a outros e precisa ser completa e total.